Boa noite, meu povo! Mais uma segunda de uma viagem eletrizante às 20 horas com minha irmã Cíntia Tanuri, essa poetisa que eu amo, diretamente de Montes Claros, fazendo essa viagem da melhor qualidade, hein? Conectando eu e você ao nosso Pai da melhor forma pela palavra de Jesus, aquela que cura, que liberta. E eu tenho um prazer enorme de estar nessa sala conectado juntinho com você. Então, muito boa noite para você que está aqui, sem demora, vem para cá, minha poetisa que eu amo, minha irmã, Cíntia Tanuri. Boa noite, povo lindo de Deus, que alegria estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Mônica Souza, essa acolhida tão gostosa. Obrigada por nos receber na sua casa, no seu canal. E muito obrigada por poder nos ajudar a multiplicar essa palavra viva, eletrizante do nosso Deus. Palavra viva de um Deus vivo. Boa noite para você, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Muito obrigada para aqueles que vão assistir posteriormente e muito obrigada por você que está conectado aqui, agora, conosco, seguindo a viagem aí, em Gênesis 41, com José Egito, agora Zafenate Paneia. Que nome é esse, meu povo? Zafenate Paneia, o novo nome pelo qual José é conhecido no Egito. Mas antes da gente costurar um pouco mais dessa história, vem comigo, vamos orar, vamos entregar esse momento a quem é digno, a quem é de direito, toda honra, e toda glória e todo louvor. Amém? Pai querido, nós te adoramos. Nós declaramos nossa total dependência do Senhor. Sem ti nós não podemos fazer nada, Pai. Muito obrigada porque tu és o Deus que ouve e que responde. Deus que fala com o teu povo por meio da tua palavra de geração em geração. O Senhor continua se fazendo conhecido. O Senhor continua nos comunicando os teus atributos, a tua vontade, a tua mão poderosa, a tua intervenção na história de maneira a transformar, curar, libertar, salvar, fazer prodígios e maravilhas na vida daqueles que se rendem ao teu senhorio, ao teu domínio. E nessa noite nós queremos dizer, fala conosco. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Ministra individualmente a cada um que está aqui agora e aqueles que virão assistir essa aula posteriormente. Tu és poderoso para iluminar a nossa mente e falar ao nosso coração aquilo que tu desejas. Entregue a cada um a porção que o Senhor tem. É o que nós te pedimos, te louvamos, declaramos que não há ninguém maior do que o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor te pertence, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém! E amém! Vamos seguindo aqui agora. É Zafenate Paneia. Olha o nome difícil de pronunciar, hein? Egípcio. Foi dado ali a José. Porque José agora não está mais no calabouço, hein? José não está mais vestido farrapos, não está mais ali na prisão. José agora está no palácio, está barbeado, está bem vestido, tem autoridade, tem anel no dedo, hein? O selo de Faraó está no dedo de José. José agora ele está ali sendo apresentado a toda a nação do Egito como o segundo maior naquele reino. Bom, eu queria começar falando aqui hoje sobre esse nome, porque há muitas diferentes interpretações desse nome. Na verdade, não há uma interpretação certa. Há suposições em torno do nome que José recebeu. Então, muitos historiadores concordam que seria Deus fala, ele vive, ou revelador de segredos. São nomes aí, né, que faz um pouco de sentido realmente, né? Porque Deus falou com José,
e revelou a ele segredos ali dos sonhos de Faraó. Mas tem alguns também que dizem que esse nome pode significar aquele que alimenta a terra, ou que salva a terra da fome, falando então do destino profético de José. Bom, nós não temos como afirmar qual é de fato o significado desse nome, a tradução desse nome para o hebraico, mas qualquer uma dessas, a gente vê que tem uma coerência muito grande, né? De fato, certamente era um nome que indicava uma marca muito forte na vida de José. Boa noite, Francisca, bom ter você aqui. Que indicava, então, essa marca, né? Do Deus vivo na vida de José, o Deus que fala através de José, o Deus que revela segredos a José, né? Desvendou segredos ali dos sonhos de Faraó, ou aquele que Deus escolheu salvar o mundo daquela época da fome. Qual que é esse significado? Está valendo, não está não, meu povo? Está bem aí, ó, coerente com a história de José, esse capítulo da história que José está vivendo agora. Isso me faz pensar muito sobre como a nossa vida é como um livro mesmo. É uma história sendo contada, hein? A minha história é a sua história, que vai sendo contada aí como a de José. Tem capítulos que são, às vezes, um pouco difíceis de viver, né? De contar. E existem aqueles capítulos da nossa história que são aquelas viradas de chave. Quando tudo muda, hein? Quando chega a vitória, quando chega um dia bom. E essa história de José é emocionante porque a gente vê, né? Um homem que foi conduzido em meio a muitas dores, a muitos sofrimentos, um treinamento intensivo, hein? Um intensivão que José passou. Mas agora a gente vê ele nesse momento glorioso aí da vida dele. Ele está agora nessa posição. Esse homem que está sendo destacado em toda uma nação. E eu preciso dizer uma coisa para você. Na cultura egípcia, Faraó é reconhecido como um deus. Todo líder ali, todo rei, todo faraó, ele era venerado como um deus. E o segundo maior, um semideus. Então, presta atenção agora. Como é que José está sendo encarado ali diante de toda aquela nação do Egito? Como semideus. O que é isso? Por que isso é importante que a gente frise aqui? Porque se José não fosse um homem talhado no caráter por Deus, um homem preparado por Deus, ele se perderia aqui. Sabe, muita gente acha que a gente se perde no meio da escassez, da aflição. Não, não somente. Muitas vezes é quando tudo vai bem, é na hora do sucesso, é na hora do poder, é quando a conta bancária, ó, sai do zero e dá um salto. É que muitos podem se perder. E é isso que está acontecendo com José. Ele sai de um extremo e vai para outro. Ele sai de um extremo do anonimato, da escassez, da solidão, de estar ali vivendo um verdadeiro abandono, sim. Ele não tinha família dele, ele estava em terra estrangeira, imagine. E ele agora vai para uma posição de autoridade, de governo, de poder, de honra, de riqueza, de glória, de até veneração. Se o coração daquele homem não estivesse bem guardado, selado no amor, na convicção de quem ele é em Deus, de que toda aquela bondade, tudo aquilo que ele estava vivendo era plano de Deus executado na vida dele, era graça, era bondade de Deus. Ele todo tempo reconhece: o Senhor me abençoou, o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. A gente vai ver isso até nos nomes que ele vai dar agora para os dois filhos que vão nascer de José. Então, o tempo inteiro, quando o Faraó diz: você pode fazer isso, você pode interpretar o meu sonho, ele diz: não, só Deus faz isso. É Deus quem faz isso. Então, se José não tivesse tido todo esse treino, o coração dele não tivesse blindado do orgulho, da vaidade, da soberba, agora era a queda de José. Talvez essa história terminar muito mal, mas essa é a história de um homem que foi
talhado na dor, aperfeiçoado pelo próprio Deus para viver esse destino profético glorioso. Ele entra na história de uma outra nação, entende? Um hebreu. Ele entra e ele é contado também na história do Egito. Ele entra para mudar uma realidade de um outro povo que não conhecia o seu Deus, que não servia o seu Deus. Ele seria o representante dessa fé genuína ali, naquela nação, entre idólatras, adoradores de tudo que você pensar. Ele vai entrar dizendo: existe só um Deus e Senhor. Tudo isso foi ele que criou, céus, terra, mar, e tudo ele governa. E a gente vai ver como a vida de José vai impactar uma nação, uma geração e o mundo da sua época. Então, como é importante a gente estar preparado para os dias difíceis e para os dias bons. Difícil a gente pensar, uau, mas eu preciso me preparar para os dias bons, sim, porque a gente pode se perder também nos dias bons. Porque muita coisa boa pode nos tirar do foco, pode nos tirar da integridade do nosso coração, daquilo que tem valor de verdade. Sabe, quando eu estava aqui novamente estudando, eu fiquei me lembrando de pessoas que Deus deu um dom maravilhoso, uma voz incomparável, adoradores que nasceram, né, com esse dom e estavam executando esse dom para a glória de Deus. Muitos nomes famosos, como Michael Jackson. Quem já ouviu falar aí? Elvis Presley. Nomes que entraram na história tiveram assim vamos dizer assim, né, uma trajetória aqui diante do homem, dos homens desse mundo fenomenal. Essas vozes adoravam ao Senhor, glorificavam ao Senhor. Mas a gente viu quando o poder chegou, quando chegou ali o momento, né, daquelas pessoas serem vistos, holofotes, tudo, eles perderam o coração. A gente vê pessoas que tinham, eu não sei nem falar, um dom excepcional ali, e a trajetória de vida deles é ladeira abaixo. A gente vê como essas pessoas se perderam do coração do Pai, do chamado, e tiveram mortes trágicas, tiveram uma passagem de vida que muitas vezes é deprimente. Então a gente vai ver que muita coisa, né, no meio de tudo que parece ser sucesso, de tudo que parece ser vitória e fama, se a gente não tiver o coração guardado no Senhor, pode se tornar a ruína de um. E voltando aqui para a nossa história, a gente vê que José, a trajetória dele do início ao fim, revela a grandeza e o favor de Deus em tudo. E por isso essa história é tão empolgante até os dias de hoje. Ela é notória, contada e ela é proveitosa para mim e para você. Como eu estava falando aqui, os exemplos que eu citei antes, de todas as formas a gente aprende. A gente aprende com os acertos e a gente aprende com os erros. Mas imagina alguém contando a sua história e dizendo: foi um homem ou uma mulher fiel a Deus. Esse coração rendido ao Senhor cruzou a linha de chegada, como Paulo fala: olha, estou chegando na reta final, hein? Mas eu combati o bom combate, eu guardei a fé, estou indo para a minha coroa de glória, receber a honra daqueles que são fiéis até o fim. A linha de chegada, como nós terminamos a nossa história, como já disse o sábio, é mais importante do que o começo. Porque vai revelar realmente se nós fomos vitoriosos. É por isso que está escrito na palavra do Senhor: aquele que for fiel até o fim, esse eu darei a coroa da vitória. Esse será vitorioso. Então, a nossa fidelidade em só uma parte da nossa vida, só no começo, só no meio, ela não nos garante a vitória. É até o fim, é até a linha de chegada.
é cumprir todo o nosso propósito, como Paulo falou, olha, eu chego agora aqui, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Isso não estava no script, mas o Espírito Santo sabe por quê. Estamos trazendo isso aqui agora. E José, ele viveu isso. E a gente vê aqui agora no verso 50, José já casado. E na época da colheita, eu vou voltar aqui só no 49, só para a gente lembrar como é que estava. José estocou tanto trigo como se fosse areia do mar. Olha só o que Deus falou lá com Abraão: a descendência de vocês vai ser mais numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ei, José é que ele estoca tanto trigo, e Moisés, que está narrando essa história, ele faz esse paralelo de novo. Como a areia do mar não dava para contar. E ele diz mais: tal era a quantidade que ele parou de anotar. Não tinha mais como contabilizar, porque foi muito. Era abundância que não dava para contabilizar mais, porque ia além de toda medida. Essa foi a prosperidade que Deus deu nos anos das 7 vacas gordas lá do sonho. Até os dias de hoje, quando nós dizemos assim, quem não ouviu esse ditado aí, hein? Estamos nos anos das vacas gordas. Está no tempo da vaca magra, de recessão. E esse ditado vem da época de José, dessa história, de tudo que foi visto ali em Isla. Olha só, toda vez que a gente fala isso, a gente está fazendo menção a essa história que nós estamos aqui acompanhando agora. Então, no verso 50 vai dizer, antes dos anos da fome, então, nos anos das vacas gordas, ali, de toda essa prosperidade, a Zenate, né, era a filha daquele sacerdote que eu falei, Potífera, ele então ela casa com José, e agora José vai ter o seu primeiro filho. E o nome que ele vai dar a esse filho também vai marcar aí algo tão importante da história dele, hein, Lu? Ele vai chamar esse filho de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Uau! No primeiro filho, como os hebreus tinham esse costume, era costume do mundo ali antigo, daquela época do Oriente. Eles colocavam nomes que significassem, que remetesse a algo importante para eles. José vai dizer: este filho vem trazendo na identidade dele, do nome dele, a realidade que eu estou vivendo agora. Gratidão ao Deus que me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. O que José está dizendo aí? Vamos trocar em miúdos aqui. José está dizendo toda essa bondade de Deus, tudo que eu estou vivendo agora, me faz esquecer esses 13 anos de aflição. Me faz esquecer a humilhação da casa de Potifar, injustiça da casa de Potifar. Me faz esquecer os anos naquele calabouço, dia e noite esperando a liberdade. Isso que eu estou vivendo agora. Essa bondade do Senhor, eu quero agora representar no nome que eu dou ao meu filho, que eu sou grato, porque ele me fez esquecer. E da casa do meu pai. Por que José frisa isso aqui? Porque José, ele não é que ele teve uma amnésia, esqueceu que ele viveu na casa dos pais dele, como os irmãos o traíram, como os irmãos jogaram ele no poço e venderam, não. Mas ele está dizendo: o meu coração não está amargurado, eu não retenho rancor, eu não estou preso nessa dor, eu estou louvando a um Deus que me faz esquecer do tempo de sofrimento e do que eu vivia. Porque talvez, se Deus não o fizesse esquecer, se Deus não derramasse essa bênção sobre José, assim que ele saísse dali, o que ele faria? Me diga, voltar lá no passado. Talvez acertar as contas com seus irmãos. Voltar para a casa do pai. Mas o que Deus tinha para José ali era muito maior. Deus dá para José essa bênção de se esquecer, porque o
plano do Senhor era abençoar não somente a vida de José, mas todo o Egito, toda a terra daquele tempo, inclusive a casa do seu pai, dos seus irmãos, como a gente vai ver nos próximos capítulos, hein? As próximas cenas aqui são emocionantes. Essa família vai se reencontrar, mas debaixo do controle do Senhor. Se José fizesse da maneira dele, talvez a gente não teria essa história para ler hoje. Se ele agisse conforme, né, a natureza humana dele, mas tudo a gente entende que José estava entregando ao Senhor. E ele entrega esse filho dizendo é gratidão, porque Manassés, o Senhor me fez ser o meu sofrimento. É como se ele dissesse assim, tudo que eu passei não se compara agora ao que eu estou vivendo e ao que eu viverei daqui por diante. Isso é algo muito importante para mim e para você. Aprender, deixar o que para trás fica para avançar para o alvo que está diante de nós. É o que Paulo nos ensina, hein? Quando ele diz: eu não vou ficar, olhando o que para trás passou. Eu vou avançar para o alvo. José, ele tinha uma história para viver. E essa história que agora no Egito está só começando. Então, o primeiro filho marca esse tempo, deixando para trás o que passou, eu agradeço ao Senhor. Assim chegaram 7 anos de fartura, verso 52 agora. O segundo filho, nasce o primeiro Manassés, e agora ele vai ter outro filho, e esse ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Uau! Deus me fez esquecer. E agora ele reconhece: Deus me fez prosperar na terra da minha angústia, na terra do sofrimento. Ele está dizendo: Tu és Deus bondoso, majestoso, maravilhoso, surpreendente. Na terra que eu sofri, na terra onde eu cheguei escravo, o Senhor me fez prosperar. Na tradução do hebraico, gente, no original, é muito lindo esse nome, porque é duplamente próspero. Ele está dizendo, é uma abundante bênção e prosperidade, é para além do que ele podia imaginar. Pensa agora como é a casa de José. Vem comigo, tenta imaginar onde José está dormindo, onde ele está comendo, nas taças que ele está bebendo. Rico, riquíssimo, é isso, Lila. Vai chegar um ponto da história lá na frente, Lila, que vai ter um batedor por causa de uma taça aí da casa de José. O negócio era de ouro, era valioso. José agora está assim. José está vivendo essa abundância da prosperidade que vem do Senhor. O Senhor prosperou em todo o tempo, se a gente for pensar. Na casa de Potifar, a palavra diz que tudo ali se multiplicou, a renda daquele homem, aquele homem foi grandemente abençoado por causa da vida de José. Então, a prosperidade estava sobre quem? Sobre José. Potifar, ele foi beneficiado por causa de José. A bênção da prosperidade já era liberada sobre José, mesmo quando ele ainda não estava em posse. Presta atenção nisso. Ele usufruía daquilo, porque através da vida dele, Deus jorrava prosperidade na casa onde ele estava, na casa de Potifar. Da mesma forma, lá na prisão, Deus também era com José. Aquele lugar esteve em tempos melhores, aquele lugar estava sob uma ordem, né, que era reconhecida ali pelo carcereiro, porque Deus abençoava José. A prosperidade estava sobre a vida de José, era um selo de Deus sobre a vida dele. E agora, no palácio e em todo o Egito, toda essa prosperidade que o Senhor entrega ao Egito dos 7 anos de vaca gorda, José desfruta abundantemente dela, porque essa prosperidade estava sobre a vida de José. O que você podemos aprender aqui com isso? Não importa o tempo de crise. Não importa o tempo de escassez,
Não importa o tempo de fome, se a prosperidade estiver sobre você. Em terra seca, você vai colher. Em tempo de crise, você vai ter para você e para ofertar a outros, para abençoar outros. Essa é uma palavra viva e verdadeira, profética da parte de Deus. A bênção do Senhor é liberada sobre nós. Eu me lembro de várias situações que eu passei na minha vida. Eu sei que não vai dar tempo de contar aqui. Nós estamos contando a história de José. Mas eu me lembro de épocas de vacas muito magras. E que o Senhor fez de maneira extraordinária a bênção dele chegar. De maneira que todos tinham que reconhecer. É Deus, ele. É Deus. Essa é a bênção do Senhor. Não importa qual seja o tempo, em que contexto você está inserido, a bênção do Senhor, liberada sobre a vida de um homem e de uma mulher, ela é notória, ela se destaca, ela não nos deixa passar por tempo de escassez sem um pão. O que o salmista falou? Eu fui moço, eu fui velho, mas eu nunca vi um servo de Deus mendigar um pão. Porque Deus é Deus provedor sobre o seu povo. E aqui agora José, então, está aí, ó, próspero, abençoado em todas as situações, né? Em tudo que a gente possa dizer aqui como bênção. E aqui ele vai dizer, Efraim, então, ele reconhece no nome do segundo filho dele, que foi Deus que o fez prosperar nessa terra de sofrimento, nessa terra de dificuldade. É muito bom, né, gente, quando a gente fala assim, eu estudei, ralei muito, trabalhei, agora conquistei o meu diploma. Maravilha. Olha, eu paguei um alto preço para chegar aqui onde eu estou. Foram noites de sono que eu perdi, foi muito esforço, muitas coisas que eu abri mão e conquistei. Agora imagine alguém dizendo assim, olha, em todo sofrimento meu, em lugar difícil, em lugar que ninguém prosperava, Deus me abençoou. Deus me fez prosperar. Deus abriu portas. Eu não sei o que aconteceu, gente. Se eu for contar, imagina alguém dizer, eu não sei, mas essa conta fecha e conta solta, como a mãe costuma dizer. Eu só sei que é Deus. Ah, é outra coisa. Porque o nosso esforço nos leva, sim, a lugares, isso é bom, isso é lícito. Mas quando a bênção de Deus, ela abre portas, como está escrito, ela abençoa e não acrescenta dores. Deus, ele faz acontecer aquilo que a nossa mão, o nosso braço humano não pode produzir. O Senhor faz acontecer. Deus tem prazer de abençoar o seu povo. Nós precisamos confiar nisso. Voltar a depender do Senhor, assim, em fé e em convicção. Esse tempo moderno, esse tempo que nós temos vivido, nos leva a um engano muito recorrente de que a gente faz e acontece, a gente corre atrás, a gente faz as coisas, a gente produz tudo, mas a verdade é que algumas coisas sim, o homem é capaz de fazer, tem aquela parte que nos cabe, mas a dependência de Deus nos faz viver o sobrenatural, o extraordinário. Aquilo que a gente não produz e que Deus é poderoso para transformar, para fazer acontecer. É o Deus que muda destino, que muda história. Sabe, é o Deus que da botija de uma viúva. Nós precisamos voltar para essa fé, irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo fluir aqui hoje? Vamos deixar ele falar? Jesus, certa vez, falando sobre a oração, ele fala, pedir, dar-se-vos-á, busca, você vai encontrar, bate, você vai ver a porta se abrir. E ele fala, qual é o filho? Quem é esse filho que vai pedir para o pai pão, hein? E ele vai dar uma pedra. Quem é esse pai que vai fazer isso com o filho? Quem é um filho
que vai pedir para o pai ali um peixe, ele vai dar uma serpente, um escorpião. Que pai vai fazer isso? E Jesus fala, presta atenção, o que eu estou ensinando aqui? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, ele está dizendo, esse Pai bom, amoroso, generoso, abundante, dará muito mais a vocês, dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Ele diz, mas será que quando eu voltar, eu acharei fé na terra? Essa é a pergunta que fica. Porque a chave do milagre que gira essa roda do sobrenatural do milagre se chama fé. Então o Senhor está dizendo, eu vou encontrar fé, porque Ele faz da botija de uma viúva. Já mudei até a história aqui, não sei nem onde está a referência aí, mas vou falar, depois a gente procura a referência. Quando o profeta Elias ali em tempo de seca, não chovia, o Senhor manda ele para a casa de uma viúva, lá em Serepta, e ele diz, olha, fala com aquela viúva lá, ela vai te sustentar. E quando ele chega, o profeta chega e fala, me dá de comer, ela fala, olha, eu estou indo morrer, não tem nada não. Eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um pouquinho para mim, para o meu filho, e depois eu vou esperar, eu vou morrer. E ele diz, faz primeiro para mim. E ela obediência, ela faz aquele bolo e oferta a ele. E a palavra diz que não faltou mais. Nem farinha, nem azeite naquela vasilha. Multiplicou, 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 sem parar. O sobrenatural de Deus. Talvez o que Deus está querendo dizer para mim e para você hoje, vem depender de mim pela fé. Tem pouco aí? Tá pouquinho? A força do seu braço não vai conseguir produzir mais? Mas eu sou o Deus que faço multiplicado pouco, abundantemente, não vai cessar. Confia. Então, somente confia. E aqui a gente vê que José ele vai fazer essa declaração de fé na vida do seu filho, segundo filho Efraim, ele diz, olha, nesse momento de sofrimento, nesse tempo, nessa terra tão difícil, o Senhor me abençoou, o Senhor me fez prosperar. No verso 54 vai dizer, os 7 anos de fome então chegaram. Chega! A profecia se cumpre, hein? Chegou os 7 anos de seca lá, como José havia predito. E havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Toda a terra, o mundo daquela época, a crise geral, escassez geral, fome, fome. Mas no Egito tinha pão, porque o Senhor assim fez. Quanto tempo falta aí, Lila? Me diz aqui, para mim não me perder. Verso 55. Sentindo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó, porque pedindo pão, né? 5 minutos. Obrigada, Lila. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, vai lá. José é o homem, José tem resposta. José é aquele que diz: eu estou preparado, faça assim, assim, assim. José é a resposta de Deus para aquele tempo. Talvez a resposta de Deus para este tempo seja eu e você aí, onde você está, no contexto que você está inserido. Talvez a fome da palavra, a fome do amor, a fome de respeito, a fome material, e talvez eu e você sejamos a resposta. Talvez você vai ser levantado como um provedor nessa geração, como um empresário que vai gerar emprego para muitos outros, que vai gerar provisão para muitas famílias. Talvez você vai ser levantado como provedor dessa palavra para os famintos. Talvez muitos na sua casa nunca ouviram essa palavra, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. E talvez seja você aí na sua cidade, levando esse pão, avivando aquele que está do seu lado, faminto, sedento. Talvez seja você, aquele a saciar a fome dos que estão desesperançosos, desencorajados, entregando os pontos, hein? Dizendo basta, não aguento mais.
Talvez seja você aí até lhe dizer, não, não acabou. Existe um Deus, Ele é poderoso, Ele muda destino, Ele muda história, Ele transforma tudo. Ele faz do nada, de um pouquinho de azeite, de um pouquinho de farinha, provisão. Ele pode, Ele é Deus. José foi a resposta para aquela geração, para aquele povo. E talvez Deus está esperando a gente dizer apenas assim: eis-me aqui, Senhor. Eu também quero ser resposta. E aqui diz que então o faraó diz: vai atrás de José. É ele, hein? E o povo começou indo. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, verso 56, abriu José todos os celeiros. Chegou a hora de abrir os celeiros. O que você armazenou até hoje, hein, Lila Silva? Mônica, hein, Francisca, hein, Vandão, Lu, Erlane? O que você, Cíntia, armazenou até hoje? Está na hora de abrir esses celeiros. Está na hora de deixar essa abundância jorrar e saciar a fome dos famintos. Vamos ficar por aqui? José guardou tudo aquilo que o Senhor mandou eles tocar. E agora é a hora de abrir os celeiros e saciar a fome de muitos. E que assim seja na minha vida e na sua vida. Que esse seja o tempo, tudo que nós temos aprendido, tudo que o Senhor tem depositado em nós. Seja a hora também de nós agora, ó, sermos doadores, abrir esse celeiro e fartar a muitos com o pão do qual o Senhor tem nos alimentado. Amém, meu povo? Encerramos aqui em Gênesis 41 e assim, na próxima segunda, se o Senhor nos permitir, vamos para Gênesis 42, é a hora do encontro. A família de José está chegando. Tem muita coisa ainda para acontecer, tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor ele tem planos muito além do que nós podemos imaginar. Ah, tá. Gente, eu estou parando aqui porque eu estou lendo a mensagem, tá? O ponto, como diz Mônica, o ponto aqui. Esse quadro aqui atrás de mim, está escrito viagem eletrizante. É a nossa viagem eletrizante. Eu quero te convidar, multiplica essa palavra. Se faz sentido para você, curte lá no canal da Mônica. Compartilha, faz essa mensagem chegar a mais pessoas. Vamos chamar mais gente para viajar com a gente. Essa viagem eletrizante que é na palavra de um Deus vivo. Isso é o que nós podemos ver, os feitos do Senhor que Ele fez lá. E a fé nossa ser ampliada, dizendo: se Ele fez ali, Ele faz aqui também, hein? Ele faz aí com você, Ele faz aqui comigo. Esse é o Deus que não muda. Poderoso, maravilhoso, generoso. E muda o nosso destino, porque Ele é bom. Amém? Então, até a próxima segunda, se o Senhor assim nos permitir, em Gênesis 42. Tem encontro aí dessa família. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para esse povo. Muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe a cada um e o Espírito Santo continue a ministrar o seu coração. Até a próxima segunda.